Pai, Filho e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, Rogai por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. São Prudência, Rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Em que o protestantismo influi na vida dos católicos de hoje. Começo com a citação de um educador protestante chamado Foster. Ele dizia o seguinte: o protestantismo não passa de formas religiosas de livre pensamento. Educador protestante, Foster. E do nosso lado, um filósofo católico conhecido do século XIX, Jaime Balmes, já tinha diagnosticado o duplo efeito paradoxal da heresia protestante: o fanatismo de um lado e o indiferentismo do outro. Vê hoje isso perfeitamente. A gente vê os fanáticos pentecostais e os indiferentes não ligam para nada. O duplo efeito do protestantismo. Não nos esqueçamos daquilo que Dom Elias disse muito sabiamente, um dos últimos que era isso, né? O demônio não quer tanto que você vá para a direita ou para a esquerda, que você desequilibre para a direita ou para a esquerda. Ele quer que você desequilibre. Se é para a esquerda ou para a direita, é secundário. Ele pode até preferir num determinado momento histórico se você desequilibre mais para esse lado ou para o outro. Mas ele quer que você desequilibre. Isso é que é importante. Então, o protestantismo é um desses desequilíbrios típicos, né? E que faz esse movimento pendular. Ele pode tender para o fanatismo e pode tender para o indiferentismo. As doutrinas principais do protestantismo, porque justamente se a gente quer saber a influência do protestantismo, a gente tem que saber algo do protestantismo, né? Poderiam ser divididas bem sumariamente em 3 dogmas, entre aspas. São o dogma psicológico, o dogma soteriológico e o dogma eclesiológico. Essa divisão é feita pelo padre Falco. A pena que é um padre pouco... Não é traduzido em português, mas é um tratado de apologética dos melhores que eu conheço. A credibilidade do dogma católico, em francês, La crédibilité du dogme catholique. Padre Falco, publicado nos anos 40, 50, muito bom. Então ele faz essa divisão das doutrinas protestantes em 3 dogmas, digamos assim. Então vocês têm primeiro o dogma psicológico. Qual é? O dogma, entre aspas, da corrupção profunda da natureza humana e da negação do livre-arbítrio depois do pecado original. Então, a gente sabe que a heresia protestante tem essa característica, em Lutero sobretudo. Lutero não pegou os princípios da fé para curá-lo. Ele pegou a doença dele e quis botar a fé católica dentro daquele molde da doença dele. Talvez seja a primeira vez na história das heresias, a gente viu heresias que eram desvios da inteligência, mas no caso da heresia protestante, era o desvio pessoal de Lutero projetado na teologia. Lutero é considerado o primeiro homem moderno. Certamente. Bom, é verdade que você tem precursores como Erasmo, mas Erasmo era um liberal muito fino e ele não deu passo além. Mas Lutero não. Lutero enfiou a cabeça, era tipo um touro mesmo, desses que sai dando cabeçada e derruba meio mundo seco. Então, essa crise de Lutero, ela tem um ponto, ela tem uma fase de depressão,
uma fase de exaltação. É como se ele fosse meio bipolar mesmo, não sei. Mas parece, porque ele tem a fase de depressão. A fase de depressão é esse dogma psicológico. Lutero ensinava a corrupção profunda da natureza humana. Nós vimos, ontem até eu acho que eu falei com os senhores, que o pecado original consiste essencialmente na privação da graça santificante, com as consequências que isso acarreta. Sem dúvida, é um mal imenso, é algo terrível, mas não corrompe essencialmente a natureza humana. Enfraquece, mas não corrompe necessariamente, essencialmente a natureza humana. E por isso preserva nela, deixa que a natureza humana conserve um dos seus elementos essenciais, que é uma propriedade da vontade racional, que é a liberdade. O ser humano é livre. Ele pode ser mais ou menos solicitado, mas ele é livre. Para Lutero, não. Lutero era tão fanático nisso, que quando Erasmo, que era amigo dele, e de quem ele recebeu muita coisa, Lutero recebeu de Erasmo de Roterdã, mas quando Lutero começou a pregar contra a liberdade humana, o Erasmo, que era um liberal, disse: não, você está errado aí, escreveu um livro, De Libero Arbitrio, sobre o livre-arbítrio. Aí Lutero respondeu: de servo arbítrio, do servo, do arbítrio servo, uma negação frontal da obra de Erasmo de Roterdã, negando o livre-arbítrio, negando a liberdade humana. Justamente porque para ele a corrupção era total do pecado original. Era tão grande que nem a cruz de Nosso Senhor resolvia. Não resolvia. A redenção, a cruz de Nosso Senhor, não apagava propriamente o pecado original. O batismo não apagava o pecado original. Ele permanecia na natureza humana de tal maneira que todas as nossas ações continuavam a ser pecados. Para Lutero, todas as nossas ações são pecaminosas, não tem nenhum valor para a eternidade, não adianta. Não adianta. Aí você pode dizer, se o sujeito desse como ele se jogou pela janela do castelo para se matar, bom, pode ter chegado perto. Mas ele, após essa fase de depressão, aí veio a outra fase, a exaltação. Né? É justamente o dogma soteriológico de Lutero, a partir da famosa iluminação que ele teve na torre do castelo, né? Quer dizer, a torre lá era do convento, a torre ficava perto do fosso com água, né? Era o sanitário, né? Então ele teve essa iluminação lá naquela torre, no sanitário, meia-noite. Bom, não sei, as circunstâncias não são lá muito favoráveis para ser uma verdadeira iluminação. Não veio de cima isso aí, né? O fato é que ele estava numa depressão daquelas, num desespero daqueles, que ele estava perdido, condenado, todas as ações dele no pecado, porque quem vai fazer? Nada. Até que ele teve essa iluminação de que, justamente, a justificação era pela fé, sem as obras. Ou seja, nossas obras não servem para nada, são pecados. Mas se eu creio que Jesus cobre, pelo sacrifício da cruz, cobre os meus pecados, não é apaga os pecados, cobre os meus pecados, os méritos de Cristo cobrem os meus pecados não são atribuídos a mim, são atribuídos a Nosso Senhor. Ele vai acabar com o pecado e eu continuo pecador, mas Deus não olha para mim como pecador, porque os méritos de Cristo cobrem os meus pecados. Por quê? Porque eu faço esse ato de fé nesse poder de Jesus Cristo, de cobrir os meus pecados. E pronto, esse meu ato de fé obtém a justificação para mim. Com pecado e tudo. De fato é uma ficção. Mas é assim que ele entendia. E não adianta usar as obras. As obras não servem para nada. Se você está usando as obras, você está cometendo pecados. Não tem valor nenhum aqui. É por isso que os protestantes eram chamados, ainda hoje são chamados de crentes. E que eles gostam e vai lá e para cá e ficam dizendo, eu creio em Jesus, eu estou salvo. Não dizem isso por aí?
Eu creio em Jesus Cristo, eu estou salvo. É isso, diz Lutero. Então é um momento de exaltação. Ele escapa daquela depressão dele. Bom, escapa, vírgula, mais ou menos, porque até hoje se duvida seriamente que se ele terminou a vida dele suicida, né? Há muita suspeita disso. Não há prova, mas é suspeito. Não só há dúvida sobre a entrada dele na vida religiosa, que alguns pensam que foi por causa de um assassínio que ele fez no duelo, e para fugir da lei ele entrou no convento. Há pessoas que afirmam isso. Mas também o final da vida dele, em que se duvida se ele terminou com um suicídio. De qualquer modo, a gente tem testemunhos de sobra do desespero dele, nas próprias obras dele. Nas próprias obras dele, você vê um testemunho daquela natureza desesperada, ou seja, aquela fé, aquela ficção não curou os problemas de Lutero, pelo contrário, aprofundou. Por quê? Porque era uma mentira. Ninguém pode viver de ficção. É por isso que os seres humanos estão tão desesperados. Eles vivem de ficção. Ficção. Desde pequeno. Lembrar para vocês, esqueci de dizer. Não faça essa imbecilidade de pegar seu filho pequenininho e vestir de super-homem, ou de Homem-Aranha, ou de Hulk, ou sei lá o que. Não faça essa idiotice. Essa pata, essa sandália, tudo desses imbecis, idiotas que não existem, né? E que são realmente imagens da imbecilidade, né? Porque, poxa, é tão fácil, ele abre a camisa e sai voando, faz o que quer. Um santo tem que fazer penitência, toda essa, que eu expliquei um pouquinho ontem, né? Toda essa ascese, para chegar a ser como o São Martinho de Porres, que podia tranquilamente destruir qualquer um desses super-homens aí, mas ali era algo real. E esses pobrezinhos aí, eles são invenções da cabeça e são arquétipos da imbecilidade humana. Então você começa com seu filhinho, vai vestindo de super-homem, de homem, começa assim. Ele fica chorando, não dá mesmo, acabou a história, está pequeno, aproveite. É verdade que depois que ele crescer, ele pode ficar idiotizado pela mídia e botar uma camisa com qualquer idiotice dessa, mas pelo menos vai ser menos. É o que eu digo a vocês. Eu não garanto, quem é que vai garantir que seus filhos vão depois de desandar? Mas se desandar, vai desandar menos do que desandaria se você começasse a dar celular, botar vestido de super-herói e outras besteiras por aí. Porque é beijo, o problema é esse, a gente fica cego, né? A criança é bonitinha, bota vestido de Homem-Aranha, aqui tá bonitinho, isso aqui. Tá bom, ele não tem nenhuma culpa ali, coitadinho, ele não tem nenhuma... Mas começa assim. Então, Lutero, na sua exaltação, ele passa a pregar então a justificação pela fé, sem as obras, e também sem os sacramentos. Acaba também varrendo os sacramentos. Abominando a Santa Missa. As duas coisas que Lutero tinha mais ódio na vida dele, era o Papa e a Missa. Lutero dizia que todos os lupanares, casas de prostituição, todos os roubos, todos os assassínios da face da terra, que são coisas ruins, sem dúvida, mas elas são menos más do que a missa. Ele dizia isso, está nas obras dele. Se você tiver dúvida, vá lá e busque, constate isso. Está nas obras de Lutero. Tischirreden, não é? Diz claro. Tischirreden, diálogo sobre a mesa, não é? O quê? Diálogo sobre a mesa, não é? O que com o chifrudo? Essa obra, né? Não sei se foi só as conversas de mesa. As conversas de mesa eu nem aconselho, porque tem coisas que beiram o nível baixo mesmo. É nível de... bem baixo. Essas afirmações você consegue encontrar até mesmo nas obras selecionadas que foram lançadas em português, de 7 volumes. Isso se encontra. Isso se encontra. As Essas coisas piores eles ocultam, né? Por isso que é selecionado. Mas se encontram essas coisas. A gente sabe que as grosserias do Lutero é algo conhecido, né? Um jeito grosseiro mesmo. Então, esse é o dogma soteriológico, é a fase de exaltação dele, depois da queda, da depressão, né? Depois do dogma psicológico, o dogma soteriológico. E depois vem o dogma eclesiológico, ou seja, a falência da autoridade papal. Atenção, nós veremos depois disso alguma coisa.
a falência da autoridade papal. Sim, senhor. Lutero dizia que ele pregava essa falência da autoridade papal em benefício da autoridade exclusiva da Escritura, interpretada individualmente sob o influxo direto do Espírito Santo. É a famosa sola scriptura. Sola scriptura. Às vezes se faz uma divisão também das doutrinas de Lutero nos 4 pilares, né? A sola escritura, solos Deus, sola gracia e sola fide. Sim. Sola gracia, sola fide, sola escritura, solos Christus. Christus também. Soli Deo Glória. Segundo outros, eu vi uma conferência também que falava 4. Então, há uma diferença, porque um solos Deus também, solos Christus é um pouco, né? Mas há essa divisão também. Esse aqui, o Padre Falco utiliza essa divisão, achei interessante, em três dogmas, tá entendendo? Então, é justamente a sola escritura, equivale à sola escritura, ou seja, a escritura como único critério. Por quê? Por causa da falência da autoridade papal. A gente sabe que o critério imediato para nós conhecermos a doutrina é o magistério. E esse magistério está concentrado, sobretudo, na figura do sumo pontífice. É o magistério, é a jurisdição também. A jurisdição também não pode falir. Se falir, acabou. Acabou a igreja, ou então se vai fazer um cisma. Não pode falir. A jurisdição e a autoridade magisterial não podem falir. Agora, o que ocorre é o seguinte, é que pode ser falseado. Ela não é uma autoridade absoluta. E é o que a gente vê hoje. Essa autoridade hoje, ela metodicamente, ela não é comprometida, não se compromete, não se ensina com autoridade, é uma autoridade liberal. E com isso, renunciando a essa assistência, os erros entram em maior ou menor medida. Podem entrar em maior ou menor medida. Mas não há comprometimento da autoridade magisterial aí. Lutero dizia que essa autoridade papal tinha falido. Então não adianta, Roma é a Babilônia, isso, aquilo outro. Então só podemos nos garantir na Escritura, interpretada individualmente. E isso aí era uma verdadeira bomba relógio na cristandade. Se bem que nisso aí houve uma variação também em Lutero, porque ele começou pregando essa interpretação individual, mas depois houve uma anarquia tão grande que ele voltou atrás e passou a pregar a cuius regio eius religio, quer dizer, para cada reino a sua religião. Você pertencesse ao reino tal, a religião do soberano, a interpretação do soberano, você devia admitir. Voltou atrás. Ficou no meio do caminho. E por isso, comentaram já na época que ele tinha renunciado ao Papa e tinha admitido agora os papinhas, né? Cada chefe de Estado é um papinha. Um papinha aqui, está ali, está ali, está ali. Justamente porque Lutero ficou também no meio de caminho. Os que foram mais além foram os chamados anabatistas e os revolucionários de Thomas Müntzer, iluminados. Eles chegaram ao comunismo no século XVI. Eles fizeram verdadeiras experiências comunistas. Bom, era lógico. Era lógica. Se todo mundo do pecado original, todo mundo está igual, por que fulano aí tem a terra, isso aqui não tem e eu não tenho? Então vou lá invadir. O MST, né? Só não tinha o boné. Acho que não tinha não, mas invadia. Já ia invadindo. E foi uma guerra terrível de camponeses, porque Lutero, quando se deu conta, mandou matar, fez aliança com os senhores, não, tem que matar, isso aí é doido, é gente fanática, é doido isso aí. E foram 100 mil mortos. Aprenderam isso na escola? Não aprenderam, né? Ninguém ensina a vocês isso. Ninguém nos ensinou, a gente sabe, já falei isso.
a escola, a universidade é feita, a história é construída por omissões seletivas. Você não fala isso e você fala a noite de São Bartolomeu, em que os católicos já estavam cheios de massacre, fizeram um massacre lá. Bom, não estou aprovando, mas você tem que, para contar isso, você tem que contar o que houve antes. Certo? Então, bem resumido, a doutrina protestante. Ora, passemos agora para os católicos de hoje, que estão, como todo mundo sabe, sob o influxo do Concílio Vaticano II. Ora, o Vaticano II esteve sob o influxo predominante do ecumenismo, e sobretudo do ecumenismo protestante. Interessante notar que eles queriam sobretudo o ecumenismo com os protestantes, com os ortodoxos, queriam também, mas bom, mais ou menos, né? Para a nova missa mesmo, eles não foram procurar os ortodoxos. Vamos imitar vocês sabem muito bem que a missa ortodoxa é uma missa, em grande parte, católica, missa válida e com o sentido sagrado bem claro, enquanto que a missa de Lutero não. Então eles foram procurar o ecumenismo protestante. Justamente porque foram os protestantes que mais efetivaram, do ponto de vista religioso, a destruição da cristandade e o nascimento do mundo moderno. Não existiria mundo moderno sem Lutero. Sem Lutero, sem Calvino, sem Zwinglio, não existiria mundo moderno. O mundo moderno nasceu justamente quando a cristandade foi quebrada. Seguisse uma guerra enorme, com milhares e milhares de mortos, sobretudo nas regiões renanas, um tanto na França. Países mais para o sul foram preservados dessa guerra. Houve problemas, mas não houve guerra. Sabe por quê? Porque houve a Inquisição. A Inquisição barrou essa penetração protestante nos países do sul da Europa, porque eles tentaram. Se conhece, por exemplo, um caso na Espanha, os reis católicos, século XVI. Uma senhora de certa condição, esposa de um ourives. Então ela notava que de vez em quando ela acordava no meio da noite e olhava para o lado, o marido não estava não. Estranho, né? Ela desconfiou imediatamente, né? Aí, uma hora lá, ela foi seguir, era esperta ela, seguiu o marido. O marido lá no canto, foi lá olhar. Aí ela notou que ele entrava no lugar, numa casa lá, que outros entravam lá, escondidos, e notou que tinha uma palavra de passe, uma senha. Aí ela, a mulher, conseguiu descobrir essa senha do marido. E aí foi um dia lá, depois que o marido foi, ela foi atrás, disse a senha, entrou também. Era uma reunião secreta, com altos prelados espanhóis, meu caro. Gente da alta sociedade espanhola, para ouvir pregação protestante na Espanha. Estão vendo? Começa nas elites. Quando a elite apodrece, o resto. Aí ela falou com o marido, não sei o que, ficou. Contaram para a Inquisição. A Inquisição também conseguiu a palavra de paz, foi lá, entrou e desbaratou o negócio. Bom, não sei se alguém foi parar assado aí, não sei. Mas o fato é que, em geral, foram poucos. Né? Foram poucos. Em 332 anos, foram acho que 2.000 que foram entregues pela Inquisição para a autoridade civil. Uma média de 5 mortos por ano. 5 mortos por ano. Você vai nos Estados Unidos, você tem muito mais mortos por ano. Aqui no Brasil, não tem pena de morte. Lá em Salvador, um delegado contou para meu pai, nos bairros da periferia, daquele pessoal, né, de origem africana em geral, um bairro lá, Liberdade, Curuzu, por ali, né, em Salvador, todo dia são 15 corpos. 15 corpos. Ninguém conta, não sai na imprensa, nada. O delegado disse, meu pai, todo dia lá acha. E a polícia está ali. Imprensa também. Mas o Brasil é um país que não tem pena de morte. Um país civilizado, hipocrisia do mundo moderno. Todo dia, 15. Em todo o Império Espanhol, o mais civilizado da época, Espanha toda, norte da Itália, a América Latina toda, 5 mortos por ano.
Às vezes um ia para a fogueira, às vezes o outro, mas era uma coisa rara e era o organismo de repressão para evitar justamente a miséria que veio depois. Porque como nos países onde não havia Inquisição, o protestantismo entrou e aí houve as guerras de religião, que foram milhares e milhares de mortos, uma miséria, desarrumou tudo. Aí em 1648, dissolve a coágula, né? Primeiro dissolveu tudo, aí em 1648 fizeram um acordo, o acordo de Westfália, em que a Europa ficava oficialmente dividida, ou seja, países católicos e países protestantes, porque antes isso era inadmissível. Um país tinha que ser católico, por quê? Porque a religião só pode ser uma, só pode ser a religião católica. Isso era claro na mentalidade. Depois isso se rompeu. Não. Pode ter também religiões protestantes e religiões católicas. Mas por que isso? Se uma religião é uma só? Não, mas aí é a opção que cada um faz. A opção de quem? Do homem? De Deus ou do homem? Eis aí. Religião do homem. Pronto. Depois disso, eles não vão descansar. A gente sabe que tinha certos personagens, que eu não vou dizer quem são, mas que vocês sabem quem são, que estavam manejando isso aí e que aproveitaram da coisa, não iam ficar parados. Só a Alemanha, aquele pessoal do norte, a gente vai no Filé Mignon lá na França, depois na Espanha, depois na Itália, quem não vai lá? E começaram a fazer as suas agitações. Então, mas já tinha uma base deles, que eram os países protestantes. Enfim, justamente o protestantismo teve esse papel fundamental na destruição da cristandade e no nascimento do mundo moderno. E as autoridades da igreja ocupada do Vaticano II, eles queriam realizar o que disse Paulo VI, um dos principais traidores, né? Abre aspas, a igreja entrou no movimento da história, que evolui e muda. Observatório Romano, 29 de setembro de 1971. Declaração do Papa Paulo VI. Veja bem que o Francisco não inventou o modernismo. Eu acho que tem muita gente por aí que parece que dá a impressão disso. Ele inventou o modernismo, a crise da igreja, foi inventada com Francisco. Até Bento XVI estava tudo perfeito. Tem gente que tem isso, gente que conheço, gente até fiel da tradição. Muitos padres também. Parece que Bento XVI era tudo um céu, era tudo... Meu Deus do céu. Chegou o Francisco fazendo as maluquices dele, pronto, parece que a crise da igreja começou com o Francisco. Nada disso. O tal do São João Paulo II, ele, você leia o Pedro Tu Me Amas, isso aí, editado pelo Mosteiro da Santa Cruz esse ano. Basta você ler, você vê que não é tão diferente assim. Não é tão diferente assim. Então, Paulo VI, eis a citação. Então, eles queriam isso, pôr a igreja no movimento da história. Só para dar um testemunho particular aqui, do Brasil, da Bahia em particular, havia um bispo auxiliar em Salvador, uma pessoa de virtude, Dom Antônio Monteiro Mendonça, era auxiliar de Dom Augusto Álvaro da Silva, que foi um dos primeiros cardeais do Brasil a ser bispo de Salvador, da Bahia, homem de penitência, morreu com 93 anos, acordava às 5 horas da manhã, tomava banho frio, usava silício, pessoa assim, muito séria, muito séria. E justamente este bispo auxiliar era também um homem de Deus. Então ele foi ao concílio Vaticano II, bispo, né? Então, quando ele voltou da primeira sessão, ele disse, um sujeito inteligente também, muito estudado, muito culto. O seminário de Salvador ensinava latim, grego, hebraico, entre outras matérias, mais do que muitos seminários da tradição. Ela dá uma formação muito boa, professores muito bons, baianos e estrangeiros também. Então, quando ele voltou da primeira sessão do concílio, ele se encontrou com um amigo dele, Monsenhor Reis, e Dom Antônio Monteiro disse a ele: Monsenhor, querem protestantizar a igreja católica. Disse claramente assim, ele percebeu, logo na primeira sessão, ele viu a coisa, e não voltou mais. Sempre aquela atitude, se isolou, né? Muitos reagiram assim.
não quis mais, deu uma desculpa lá, sei lá, e não voltou mais ao Concílio Vaticano II. Não quis saber. Querem protestantizar a Igreja Católica, meu senhor, disse esse bispo. Percebeu realmente essa característica. Aqui vocês têm no quadro justamente a explicação sintética e gráfica da variação do ecumenismo. Por quê? Porque alguns se referem ao ecumenismo como algo que tem suas raízes antigas, porque, por exemplo, no tempo de Pio XII, já se fez, o Santo Ofício fez um documento de mozione ecumenica, de Instrucio de Mozione Ecumenica, de 20 de dezembro de 1949. E então se falava do ecumenismo. Está vendo aí? Antes do concílio, o concílio só fez desenvolver coisa parecida. Não. Houve uma variação essencial do ecumenismo. Está bem explicado no livro Iota Unum, de Romano Amerio. Romano Amerio é um clássico. É um clássico. São livros que quem quer se aprofundar, um calhamaço de, sei lá, 400, 500 páginas, de um filósofo ítalo-suíço, que estudou bem essa questão da crise da igreja. Já é da década de 90, 80, é um livro mais antigo, mas é um clássico. Né? Nós já temos atualmente clássicos. Então, ao invés de ficar na última da internet, que está falando o último tweet dele, com sua doutrina, não sei o que, vá nos clássicos da tradição, meu caro, ao invés de ficar estudando qualquer guru que aparece aí, soltando isso, aquilo, outro, não sei o que, e vários seguindo atrás, e não sei o que. Vá nos clássicos, meu amigo. Romano Américo estudou um pouquinho mais do que ele, certamente. Então, estude esses clássicos, porque, justamente, às vezes a pessoa pode estar na tradição com um espírito imaturo de modernista. Modernista de direita. Existe modernismo de direita. É aquele que está sempre na novidade. Eu quero saber novidade. Você já tem uns 20, 30 anos, fala de coisa já ultrapassada. Eu quero saber do Francisco, o que o Francisco está fazendo, e ele está fazendo tudo contra a tradição, e vai naquela coisa, sem ter espinha dorsal. Então, um autor como o Romano Américo dá espinha dorsal. Bom, você deixa a internet, arranja tempo e lê as 450 páginas do seu livro, Iota 1. Aí, bom exemplo. Esse é um livro que pode contar na sua... Não tem português não, tem espanhol. Bom, aprende espanhol, é outra. Isso aí, espanhol você pega um dicionário e tem paciência, você aprende espanhol. E você tem uma vantagem imensa. Hoje, a gente tem que aprender línguas, pelo menos para ler. Aqui. Iota 1, está na internet, é fácil. Ele fez outro também, né, padre? Ele fez outro também, né? Stati Veritas, é outra obra dele. Já perto de morrer, é bem menor. Mas esse é o clássico, Iota 1. Pedro, tu me amas, está em português, é outro clássico. Clássicos que não podem faltar. Do liberalismo à apostasia, de Dom Lefebvre. Ninguém pode terminar esse ano sem lê-lo. É outro clássico. Mas tem PDF, eu acho. PDF acha fácil. PDF acha fácil. No mocheiro nós vendemos ainda. Temos alguns exemplares. No mocheiro lá nós temos. Eu acho que ainda tem alguns exemplares. Permanência vende também, eu acho. Permanência, eu não sei se já está esgotado. Então, Iota 1 não é um clássico para você criar coluna vertebral, para entender, pelo menos um pouco, do que se passa na crise da igreja. 100 anos de modernismo. 100 anos de modernismo também é outra obra interessante que está em espanhol. Se você aprender espanhol, pelo menos ler, não precisa ninguém fazer curso de nada para aprender a ler espanhol. Você vai ter o seu leque de opções vai aumentar enormemente. Ficar no português realmente não dá, não. É uma língua muito fraquinha. Pelo menos para as coisas hoje da tradição, não há muita tradução. Espanhol já ajuda muito. Francês nem se fala. Francês, os limites se alargam até não poder mais, né? Então, a variação é explicada assim, de maneira gráfica e resumida. O catolicismo, que é ensinado na Instrução de Mozione Ecumenica. Então, justamente, a noção era essa, a noção católica. Aqui são as seitas. Quadrangular, pentecostais, Internacional da Graça de Deus, IUB, luterana, sei lá o quê. Bom,
Segundo me disseram, acho que eu até que deixei de dizer, 178 mil seis, né? Nossa. Segundo me disseram. Então, você tem 178 mil bolinhas aqui. Não dá para escrever. Então, e você tem a igreja no meio. Todas elas têm que tender aqui, os seus membros têm que aderir a essa, e essas bolinhas vão estourar e desaparecer. Porque fora da igreja não há salvação. Então, a igreja, ela deve agir para o mundo, para o ecúmeno, convertendo o mundo inteiro. E todos esses que estão em volta devem se aproximar, e os seus membros devem se converter à verdadeira igreja de Jesus Cristo, que é a igreja católica. Essa é simplesmente a doutrina católica. E aqui você tem a variação. Isso aqui é o ecumenismo modernista, Vaticano II. Você tem as bolinhas, as 178 mil bolinhas, e você tem uma bola grande, importante, que é a Igreja Católica. Mas todas elas gravitam em torno de um centro. E este centro não é mais a igreja, é Cristo. Algo mais profundo, Jesus Cristo. Note bem como a ambiguidade está em toda parte. Eles dizem o seguinte: todos devem se converter a Jesus Cristo, protestantes e católicos. É verdade? Em certo sentido, sim. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos tentando nos converter a Jesus Cristo. Né? Nos converter. Só que, no caso da igreja, do nosso caso, trata-se da segunda conversão. Ou terceira, ou quarta, ou quinta, não sei. No caso dessas bolinhas aqui, se trata da primeira conversão. Então, eles têm um passo a mais fundamental anterior a fazer: se converter à Igreja Católica. Depois disso, eles vão procurar se converter. Da nossa parte, nós temos que nos converter também a Jesus Cristo. Mas nós já demos o primeiro passo. Nós somos católicos. Se você coloca todo mundo no pé de igualdade, todos precisam se converter sem fazer as devidas distinções, você faz um discurso tipicamente ambíguo. Por quê? Porque esse é o veneno mortal de toda a sociedade. Ambiguidade manejada por uma autoridade perversa. Autoridade ruim, destruidora. Porque você joga ambiguidade, você pode entender num sentido e no outro. O católico ele vai entender: não, eu preciso me converter a Jesus Cristo, eu preciso me salvar, preciso me desligar do pecado, etc. O modernista vai entender: não, todos têm que se converter a Jesus Cristo, então nós temos que nos associar com os protestantes, etc. E a autoridade vai favorecer a interpretação errada. A autoridade ocupada pelos modernistas vai favorecer a interpretação errada. Enquanto que os bons católicos vão engolir a autoridade, porque eles interpretam segundo o sentido bom da coisa. Mas a autoridade age segundo o sentido mau. E com isso, eles vão aceitar a autoridade, e aceitando a autoridade, vão entrar em contato com os que são modernistas, com os que interpretam o segundo significado mal, e vão ser contaminados. Serão contaminados. Serão contaminados na medida em que prestam uma falsa obediência ao ensinamento ambíguo, dado por uma autoridade que age contra a lei suprema da igreja e que é ganha pela falsa doutrina. Então, a partir daí, a igreja passa a estar num pé mais ou menos de igualdade. É verdade que ela pode ser uma bolinha maior, mais importante, ou coisa parecida. Bom, você vê graus no ecumenismo. No entanto, você perde essa noção essencial de que a igreja é a única verdadeira. E com isso, você tem a interpenetração, a influência da heresia, no caso presente do protestantismo, e sua influência na vida dos católicos de hoje. E aqui eu escolhi dois exemplos, entre os diversos, dois exemplos que são mais representativos. Primeiro, a renovação carismática.
Santo Agostinho, cito Santo Agostinho. Quem, em nossos dias, nos dias de Santo Agostinho, claro, espera que aqueles a quem são impostas as mãos, para que recebam o Espírito Santo, devem, portanto, falar em línguas, saiba que esses sinais foram necessários para aquele tempo, pois eles foram dados com o significado de que o Espírito Santo seria derramado sobre os homens de todas as línguas, para demonstrar que o Evangelho de Deus seria proclamado em todas as línguas existentes sobre a terra. Portanto, o que aconteceu, aconteceu com esse significado e passou. Santo Agostinho, século IV, século V, ele morreu no ano 430, já deve ser do século V já. Ele fala aqui, explica aqui. Isso passou, sim? Justamente, eu não achei a obra, a citação. Eu tinha que procurar para ver onde é que ele achou isso aqui. Pois bem, no protestantismo é que nasceu o fenômeno do carismatismo. O carismatismo nasceu no protestantismo. Uma das primeiras manifestações foram justamente a de Wesley, John Wesley, do século XVIII, que pregava um relacionamento emocional, pessoal com Deus. Século XVIII. Século XVII, não sei quando eu estou errado. 18? Wesley? Até hoje existe. O Wesley foi o fundador da seita metodista. Metodistas wesleyans. Não, porque existe, parece que os metodistas wesleyans já é uma nova, surgiu aí, facção. Já é uma facção. Tem muita música, né, pessoal meio, né, tal, descontraído, sei lá, então, bom, já é uma, mas não é o Wesley que fundou a metodista wesleyana, ele fundou os metodistas, aí já é outro método aí, depois não sei quem foi quem inventou esse método, mas se auto-intitula metodista wesleyana. Então, ele começou o seu movimento como uma espécie de suplemento para os ofícios dominicais da igreja anglicana. Estava lá no meio dos anglicanos. Os encontros ocorriam durante a semana, assistidos pelos membros do clero anglicano. Mas aí começou a ter problema. Porque justamente o Wesley, ele não gostava, olha lá o espírito, ele não gostava do anglicanismo, porque ele via muito ranço católico. A gente sabe que o anglicanismo ainda tem missas aqui, não são missas, né? Mas tem missas aí da alta, da High Church anglicana, que é muito melhor do que a missa nova, aparentemente. Muito mais tradicional, muito mais arrumada. High Church. Então, ele achava, isso ainda tem muito ranço católico. Aí começou acabou rompendo com esse pessoal, né? Então, começou aí a primeira renovação carismática no século XVIII. Mas, de fato, a renovação carismática, os carismas, falar em línguas de uma maneira assim clara, como nós conhecemos hoje, começaram no protestantismo, o pentecostalismo, no início, com o chamado movimento revivalista, revival, né? E isso começou com Charles Parham, que fundou umas espécies de escolas bíblicas no Kansas, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram o viveiro de todas essas extravagâncias, né? E não tinha base católica, então o pessoal está livre aí, não tem nada nenhum ranço católico, entre aspas, então o pessoal ia sair inventando, né? Muito curioso que nessa escola bíblica, começou com uma escola bíblica com 40 alunos, fazendo estudos bíblicos, e eles descobriram que o falar em línguas era um sinal de que o cristão tinha recebido o batismo do Espírito. Pois bem, a primeira pessoa que teve essa manifestação, isso é oficialmente registrado, foi uma certa Agnes Osman, que era lá da escola do Charles Parham. Ela teve isso no dia 31
de dezembro de 1900, ou seja, no limiar do século XX. Estranho, né? Século XX, como teve tanta fama, né, de destruição, etc. Começou no limiar do século XX, essa moça teve essa manifestação da glossolalia, né? Falar em línguas. E que era justamente considerado como um sinal de que ela tinha recebido o batismo do Espírito. E a partir daí eles saíram, né? Espalhando dentro dos Estados Unidos o pentecostalismo. Tem a história que foi dando na faculdade, parece. Espera aí tem outro capítulo que eu vou exatamente entrar agora. Exatissimamente entrar agora. Então, os anos se passaram, chegou o Vaticano II. Antes, é claro, os católicos mantinham distância dessas coisas. A gente sabe que uma das coisas mais perigosas que existem na vida espiritual é a falsa mística. Falsa mística, que é uma tentação para todos, mesmo para os católicos. Há muitos casos. Eu já contei o caso da Madalena da Cruz, já contei aqui ou contei em outro lugar? Não sei. Século XVI, na Espanha, o auge da cristandade, né, da espanhola, Santa Teresa de Ávila, grande santa. Mas havia uma rival dela, era a irmã Madalena da Cruz. Essa irmã dizia que, essa aí, olha lá se não for melhor que Santa Teresa, porque faz cada milagre que não é brincadeira não. Ela previu a vitória dos exércitos espanhóis numa guerra, não sei quando ela previu, disse o imperador, vocês vão ganhar, tá aí, ganhou. Foi, perdeu. E outras coisas, prodígio, a santidade, jejuns, isso, aquilo, extraordinária, essa monja, não sei o quê, irmã Madalena da Cruz, até o dia que ela estava tendo a levitação. Que magnífico. Mas o hábito assim meio, né, aqueles hábitos longos, né, não via direito, não sei quem foi que mexeu, sei lá, aí tinha uma espécie de uma escadinha, uma coisa que ela botava assim, que levantava assim, pegou a fraude. A partir daí chamaram a Inquisição, foram examinar, foi descobrindo, né? Foi a ponta do iceberg. Né? Descobriram que essa Madalena da Cruz, com 7 anos de idade, tinha feito um pacto com o demônio. 7 anos de idade. Se tornou uma espécie de esposa do chifrudo. E conseguiu poderes. Correto? Falsa mística. Fazia parte dos chamados alumbrados. Era uma espécie de iluminismo pré-protestante que penetrou também na Espanha nesse período, como uma espécie de influência protestante. Mas a Inquisição barrou. Essa Inquisição justamente que é abominável pelo mundo moderno, justamente porque quem botou barreira para eles. Quem peitou, como diz o povo. Bom, eu acho que a irmã não chegou a ser assada, não. Acho que ela, sei lá, tem umas penitências. Na grande maioria dos casos, ele não parava na fogueira, não. Ele tinha penitências, isso, aquilo, tal. Galileu mesmo. Mandaram ele rezar os salmos da penitência, né? Para ele, a pena de Galileu foi essa. E Galileu pegou, tinha uma irmã, tinha uma sobrinha que era monja, aí pegou, faça isso para mim. Se livrou. Deu um jeito lá, né? Então, a renovação carismática começou justamente em 1966. Vocês sabem, né? O Vaticano II terminou em 1965. Logo depois o pessoal saiu doido. Vamos aplicar. Foi um período impressionante. Nós não vivemos isso, né? A maioria de nós, acredito. Mas os que conheceram isso, realmente foi uma época de insensatez terrível. Então saiu para experiência. Fazia tudo. Então, tudo, quase tudo. Então, uma dessas foi justamente essa. Estudantes da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, de Duquesne, em Pittsburgh, eles justamente viam os pentecostais, né, com aqueles sinais, aquelas coisas falando em línguas, falaram, por que a gente não faz isso? Porque a gente não tem isso na nossa experiência, com os nossos sacramentos e tal? Porque nós estamos realmente ultrapassados? Por que nós não... Então eles foram buscar com um pastor protestante. Isso é história. O pastor protestante impôs a mão a alguns e eles começaram com aqueles fenômenos. A partir daí eles passaram a impor para outros dentro do catolicismo e foi espalhando. Hoje são milhões e milhões
Ou seja, a renovação carismática é simplesmente um transplante de influência protestante no catolicismo. Simplesmente. Mais nada. Então, acho que não precisa nem muito comentar. Com a origem dessa, você já conhece o resto. Não adianta falar dos frutos, das curas, do entusiasmo dessa gente. Notem bem que o demônio aceita perder pouco para ganhar mais. Não se esqueçam disso. O demônio é mentiroso e homicida. E nessa mentira ele pode ser que ele perca, porque ele não tem poder completo. Podem ocorrer, já santos falavam isso, que podem ocorrer em falsas aparições conversões verdadeiras. Podem. A aparição é falsa, mas a pessoa se impressiona e nosso Senhor pode servir dar uma graça para ela e se converter. Claro que se ela avançar mais, ela vai se distanciar daquilo também. Mas pode ocorrer. Aquilo é um efeito secundário de um efeito principal. Uma aparição como o Medjugorje pode ter alguns convertidos verdadeiros. Eu conheci um que acho que era um convertido verdadeiro. Se converteu mesmo ao catolicismo. Em Medjugorje. Bom, e aí? O demônio perdeu esse. Mas o que ele ganhou só em obnubilar Fátima, já vale 100 mil, já vale 1000 convertidos aqui. Ele perdeu esse, mas ganhou muito mais. Foi um investimento bom, né? Perdeu pouco, ganhou muito. Ganhou muito. Ele aceita fazer isso. O demônio é político. O demônio é político. Ele é quase... Ele pode acreditar, ele é pior do que o pessoal de Brasília. Pode acreditar. Então, para a renovação carismática, acho que basta isso. Mas continuemos com um ponto menos conhecido. O da nova eclesiologia. Vou pegar aqui um classificador que esqueci. A nova eclesiologia, o que é isso? Eclesiologia é teoria sobre a igreja. Teoria sobre a igreja. A igreja ensina algo. O que é a igreja? Os católicos e o magistério sempre ensinou o que é a igreja. É o ensino tradicional. Então, você tinha uma das consequências da eclesiologia católica era justamente de que a igreja era a única verdadeira. A igreja de Jesus Cristo é a igreja católica. Ponto final. Não precisa botar subsiste e começar a fazer ambiguidades. A igreja católica é a igreja de Cristo. Ponto final. A partir daí, dessa noção do que é a igreja, vai se estabelecendo então, por exemplo, as regras, as leis a respeito da igreja. Ora, justamente depois do Vaticano II, esta eclesiologia foi alterada em consequência das novidades que apareceram de forma ambígua no Vaticano II. E ela tomou corpo, consistência, sobretudo, no novo Código de Direito Canônico, de 1983. A igreja teve 2 códigos. Bom, já tinha leis antes, claro, mas a primeira tentativa de realmente formar um corpo bem estabelecido das leis canônicas, de uma maneira muito clara, já havia o Corpus Juris Canonici, que foi queimado por Lutero, né, junto com a bula de excomunhão, né? Mas já existia isso, mas foi no século XX que se fez um código mais organizado. E quem teve a iniciativa foi nada mais, nada menos que São Pio X. Foi ele que fez o grosso do trabalho. Mas foi promulgado pelo sucessor dele, Bento XV. Mas quem fez a maior parte do trabalho foi São Pio X. Um trabalho enorme, pegar aquelas leis e por isso abrogou muita coisa. Por isso não adianta ficar usando, por exemplo, a bula de Paulo IV,
com o ex-supremo apostolado, para ficar falando que o Papa foi eleito de maneira irregular, isso, aquilo, porque isso já foi abrogado pelo Código de Direito Canônico de São Pio X. Pois bem, em 1983, João Paulo II, né, tinha que fazer uma coisa diferente, ele fez novo rosário, fez nova via sacra, ele fez novo Código Canônico também. Claro, depois do Vaticano II, né, todas as coisas tinham que ser feitas novas, né, novamente. E nesse Código Canônico, João Paulo II precedeu com um documento escrito por ele, uma Constituição Apostólica, na qual ele diz o seguinte, citação de João Paulo II: o que constitui a novidade essencial do Vaticano II, espaço, sobretudo no que concerne à eclesiologia, constitui igualmente a novidade do novo Código, espaço. Poderíamos até ver nesse código um grande esforço para traduzir em linguagem canônica a própria doutrina da eclesiologia conciliar. Então, está claro, há uma eclesiologia que é uma novidade, aqui é a novidade, uma eclesiologia conciliar do Vaticano II, a igreja conciliar, né? São eles que cunharam a coisa. Eclesiologia conciliar, e essa eclesiologia conciliar é traduzida em linguagem canônica pelo Código de Direito Canônico. Se você quer conhecer o espírito do concílio, está ali, está claro, nas leis do novo Código Canônico. E por isso, Monsenhor Lefebvre dizia que o novo Código de Direito Canônico é, de certo modo, pior do que a nova missa. É pior do que a nova missa, eu disse. É verdade que a nova missa aparece mais, mas um código, ele regula, é a lei. Regula a vida das pessoas. Toda a sociedade vive, e essa vida é regulada por código. Se não tem um código, se não tem um estatuto, você não tem sociedade. Se não tem autoridade, não tem sociedade, você tem uma aglomeração. E as origens dessa nova eclesiologia se encontram justamente no protestantismo. Outra citação, para mostrar as origens protestantes dessa nova eclesiologia. Declaração da Comissão Mista Católico-Luterana por ocasião do aniversário do quinto centenário de nascimento de Lutero, 3 de julho de 1983, abre aspas, entre espaços, as reivindicações de Lutero encontram-se, por exemplo, a descrição da igreja como povo de Deus, a compreensão dos ministérios eclesiásticos como serviços, a insistência sobre o sacerdócio de todos os batizados, o comprometimento em favor do direito da pessoa à liberdade em matéria de religião. Outra citação do famoso teólogo Joseph Ratzinger, no livro que ele escreveu em 1987, Igreja, Ecumenismo e Política. Cito o cardeal Ratzinger, nós nos perguntávamos se a imagem de corpo místico não constituía um ponto de partida por demais restrito para a definição das formas múltiplas de pertença à igreja. Espaço. A imagem do corpo só oferece uma forma de representação de pertença, ou seja, a de membro. Ou se é membro ou não. Não há meio termo. Espaço. Encontrou-se então o conceito de povo de Deus. Espaço. Muito mais amplo e versátil. Justamente esse conceito de povo de Deus é uma ponte ecumênica com os protestantes, que tem como, entre seus princípios essenciais, o do sacerdócio dos fiéis.
para o protestante, o sacerdócio é uma delegação. Primeiro existe todos aqueles que foram, que pela fé em Cristo são igualmente membros da igreja. Uma igreja que é invisível, né? Porque são aqueles que têm fé. A concepção protestante é a concepção de uma igreja invisível, né? Então, e todos eles são iguais ali. São iguais. Então, por que há sacerdócio? Bom, há uma delegação. Aquele grupo delega um para ser um sacerdote. Pronto. Mas não há diferença essencial. Não há um sacramento que cria caráter ali. Lutero nega o sacramento da ordem. Nega. Para Lutero não é o sacramento da ordem. Então, sendo o sacerdócio dos fiéis, perde justamente o sentido do sacerdócio hierárquico. Prevalece o povo de Deus. E como eu disse na pregação, né, o Código Canônico, ele é concebido, o novo Código, de maneira diametralmente oposta ao Código Antigo. O Código Antigo, ele partia do clero, depois dos religiosos, depois dos leigos. O novo Código Canônico inverte. Primeiro é o povo de Deus, depois vem o resto. O povo de Deus é o primeiro. É a mesma, ou pelo menos muito parecida, concepção protestante. Cito aqui a Constituição Apostólica de João Paulo II. A doutrina que propõe a Igreja como povo de Deus, e cita Constituição Lumen Gentium, e a autoridade hierárquica como serviço. Vou ler de novo. Entre os elementos que exprimem a verdadeira e autêntica imagem da Igreja, cumpre mencionar os seguintes: a doutrina que propõe a Igreja como povo de Deus, e a autoridade hierárquica como serviço. A doutrina que, além disso, apresenta a Igreja como comunhão e, por conseguinte, estabelece as relações que deve haver entre a Igreja particular e a Igreja universal, e entre a colegialidade e o primado. A doutrina segundo a qual todos os membros do povo de Deus participam, a seu modo, do tríplice munus de Cristo, sacerdotal, profético e régio. A esta doutrina está unida também a que se refere aos deveres e direitos dos fiéis, e expressamente aos leigos. Enfim, o esforço que a Igreja deve consagrar ao ecumenismo. Então vocês veem aqui essas reivindicações de Lutero satisfeitas aqui na Constituição de João Paulo II, que introduz o novo Código Canônico. Correto? Está aqui a prova clara. Ele recebe isso e aplica na Constituição Apostólica, que precede, ou que vai explicar como é o novo Código Canônico. Também outro que vai nessa direção também, como é que você vai, se você aceita ideais democráticos, como é que vai ficar a autoridade suprema da Igreja, que é única? É o Papa? Como é que você vai negar isso? Então eles saem pela tangente. O Código Canônico, no cânon 336, diz o seguinte, cito o código: o colégio dos bispos, cuja cabeça é o sumo pontífice e cujos membros são os bispos, em virtude da consagração sacramental e da comunhão hierárquica com a cabeça e com os membros do colégio, no qual o corpo apostólico persevera continuamente, junto com sua cabeça e nunca sem essa cabeça, é também sujeito do poder supremo e pleno sobre a Igreja Universal. Notem bem, ele fala do colégio dos bispos. Ele faz uma série de diminuições, condições, etc. Mas ele afirma que esse colégio dos bispos é também sujeito do poder supremo e pleno da Igreja. Logo, se estabelecem dois poderes supremos: o poder do Papa e o poder do colégio dos bispos. É verdade que esse poder dos bispos está sujeito ao Papa, mas, bom, é uma contradição, é uma ambiguidade. Ele fala que também é o colégio dos bispos. Isso é falso. Só existe um poder supremo na Igreja.
o poder monárquico do Papa. Se você estabelece um outro poder, você bota duas cabeças. Você já está enfraquecendo a estrutura monárquica da igreja. Não se esqueça, eu estou citando aqui o Código Canônico de 1983. É o Código Canônico. Não é qualquer entrevista de Francisco, não. Muito mais pior. Muito pior. Muito pior. Não aparece. Quem é que sabe disso? Vocês sabiam disso? Correto? Isso não aparece na televisão. Ah, o Francisco deu a mão a um pederasta lá, um afeminado, isso, aquilo. Ah, isso aí é um escândalo, sai na televisão toda horrível. Será que esse Papa é Papa e não sei o quê? É que João Paulo II. Isso é muito pior. Muito pior, porque está no Código Canônico. Muito grave. E justamente isso representa o enfraquecimento do regime monárquico da igreja, uma tendência para a democracia na igreja, favorecimento da irresponsabilidade através do governo das assembleias. É o que a gente vê, por exemplo, na CNBB. É curioso que quando veio o Vaticano II, se dizia que o poder dos bispos ia crescer, porque justamente antes o poder do Papa era demais, então a gente vai botar agora o poder dos bispos, vai crescer mais. Dom Lefebvre na época disse, não, o poder dos bispos vai decrescer. E ele tinha razão. Hoje o bispo não manda mais, quem manda é a CNBB. Estão vendo a falsidade da coisa? Sempre a hipocrisia. Aparentemente o poder dos bispos vai crescer, o poder dos bispos diminui, porque o que aumenta é o poder ilusório das assembleias. A democracia. A democracia. Você tem o poder de eleger o seu presidente. Vai lá, aperta um botão e não pode mandar nem na sua família. Por causa das leis que esse governo que você elegeu vai botar para você. Porque não tem mais nada natural, mais nada institucional. O que vale é a vontade do povo, entre aspas, que é o critério para tudo. Então, se uma série de congressistas decidem que vai haver matrimônio de pessoas do mesmo sexo, pronto, você tem que aceitar e acabou a história. Nas escolas, vão perguntar ao seu filho se ele quer ser homem ou quer ser mulher, e por aí vai. E você tem que pôr o seu filho na escola, você não pode mais educar. E, no entanto, você oficialmente tem o poder de eleger os seus representantes. Era melhor que fosse alguém que não fosse nem eleito por ninguém, mesmo que fosse um ditador, mas que respeitasse as estruturas naturais, orgânicas. Não estou dizendo que a ditadura é o regime melhor, não estou dizendo isso, veja o que eu quero dizer. Mas quero dizer o seguinte, se tivesse um ditador, do jeito meio, eu sou o dono da nação e eu que mando, tá bom, ele é meio tirano, mas eu respeito a família, a sua família você manda. Você teria mais liberdade do que no regime de hoje. Pelo menos na sua família você mandava. Porque a autoridade na sua família é uma autoridade real. Você tem poder sobre o seu filho, para educá-lo, para levá-lo para um bom caminho. Liberdade para as associações entre famílias. É muito melhor essa liberdade do que essa liberdade de você apertar o botão e eleger o tal do presidente. É um mundo de ilusão. E essa ilusão da democracia moderna invadiu a Igreja Católica por meio justamente do Código Canônico. Porque o que aconteceu foi o seguinte, não é que o Vaticano II quisesse imitar os protestantes. Não. Na verdade, o Vaticano II, nós veremos depois, é essencialmente a religião do homem. Sendo a religião do homem, ela procurou meios para fazer isso invadir no povo católico. Porque ele encontrou um instrumento privilegiado no protestantismo, justamente porque Lutero foi o primeiro homem moderno. O primeiro homem moderno. Então eles se inspiraram de Lutero. Eles se inspiraram no protestantismo. Porque eles já viam naquela época a decadência que estava o protestantismo. E o pior é que naquela época, antes do concílio, pouca gente sabe, os protestantes se convertiam ao catolicismo. Eram 80 mil na Inglaterra por ano, mais de 100 mil nos Estados Unidos por ano, 60 mil por ano na Alemanha. Foram fazer uma pesquisa dos parentes de Lutero. Existia ainda parentes de Martinho Lutero?
saíram pesquisando, acharam parentes nos Estados Unidos, católicos. Um deles era monge beneditino. Sim, senhor. Nos Estados Unidos, no século XX. A família de Lutero se converteu. Era todo mundo católico. Então eles se inspiraram nessa decadência protestante. Vamos botar essa decadência aqui no catolicismo. Porque nós queremos fazer a religião do homem. O protestantismo foi utilizado. E por isso ele, até hoje, influencia bastante na vida dos católicos de hoje. Então nós vimos esses dois exemplos. Há muitos outros, mas acho que é bastante representativo. A renovação carismática já é conhecida, mas essa nova eclesiologia e o código é pouco conhecido, mas é mais grave, porque é lei. As pessoas procuram viver de acordo com a lei. Ninguém quer ser chamado fora da lei. Então, quando se modifica uma lei, o efeito é muito mais grave. Bom, está aí para a conferência. Se houver alguma pergunta, alguma questão, a gente tem algum tempo aí, nos 15 minutos, né?